Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12 e o versículo 1. Vamos todos juntos, lermos esse texto. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12 e o versículo 1. Eu creio que Deus já está falando conosco e Deus irá continuar a falar conosco através da sua palavra. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, o versículo 1 diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Vamos falar com Deus? Senhor Deus, quão bom é estar na tua presença, quão bom é ouvir a tua voz, quão bom, meu Pai, é poder estarmos reunidos entre os irmãos para louvar e engrandecer o teu nome. E eu creio, Deus, que a semana que se iniciou para cada um de nós, o Senhor tem nos sustentado e até aqui o Senhor tem nos ajudado. E eu peço agora, meu Deus, o auxílio do teu Santo Espírito, que ilumine a minha mente, meu Pai, que esta palavra, meu Deus, fale a cada coração dos nossos irmãos que estão aqui na igreja e de todos aqueles que estão nos ouvindo, nos assistindo nesse momento e aqueles ainda que irão nos assistir, Jesus. Que a tua palavra possa encontrar morada em suas vidas e que nós possamos aprender dela, não sermos somente ouvintes dela, mas também praticantes dessas sagradas escrituras, para que nós possamos levar uma vida que agrade ao Senhor. Assim nós te pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Para mim sempre é uma grande alegria poder falar de Deus, poder me expressar aqui pela misericórdia do Senhor Jesus. E eu creio que nessa noite o Senhor tem tido misericórdia de mim, me deu mais uma oportunidade de falar a sua palavra. E através do auxílio do seu Santo Espírito, eu gostaria de tratar um tema com vocês aqui, né? A dimensão da vida cristã. Esse é o nosso tema. Talvez eu irei falar de alguns assuntos aqui que nós já conhecemos, né? Já temos conhecimento, mas a palavra de Deus, ela se renova a cada dia. A palavra de Deus tem algo a nos ensinar a cada dia. E hoje nós iremos entender sobre a dimensão da vida cristã. E eu creio que através da palavra de Deus nós teremos instruções necessárias para sairmos daqui mais capacitados, mais aparelhados do conhecimento da palavra de Deus, para aplicarmos na nossa vida cotidiana e levar uma vida que agrade ao Senhor Jesus. Amém? Vamos lá então. Primeiramente, a vida do cristão deve ser uma entrega sem reserva. Vamos lá? A vida de cada cristão deve ser uma entrega sem reserva, de todo o nosso ser ao Senhor. Isso acontece através do novo nascimento. Então, a partir do momento que eu entrego a minha vida para Jesus, eu tenho que entregar de fato a minha vida para Ele, sem reserva. Tenho que entregar tudo para Ele. Então, nessa oportunidade, o objetivo aqui dessa palavra é mostrar que a vida cristã, ela exige de cada crente uma entrega total a Deus. Olha que interessante. Então a vida cristã, ela exige de cada crente uma entrega total a Deus, capaz de conduzir esse cristão, esse crente em Jesus, a um novo nascimento. Então, o texto que nós lemos, eu vou ler novamente, ele diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Se nós observarmos nessa leitura, exige algo de nós. Se nós analisarmos esse texto, nós iremos perceber que nós temos que nos apresentar diante de Deus em santidade, porque o nosso Deus é santo, né? E tem que ser algo que agrade a Ele. Olha que interessante esse texto. Vamos lá então. O apóstolo Paulo aqui, ele apresenta um forte apelo a uma vida de consagração total a Deus. Eu consagro a minha vida,
Eu consagro o meu pensamento, tudo a Deus, porque eu quero agradá-lo, porque Ele é Deus, Ele é Senhor das nossas vidas. Ele enviou o seu único Filho para salvar todo aquele que nele crê e confia. Deus fez isso. Então, nós precisamos entender isso, nós precisamos voltar a entender isso, que nós estamos diante de um Deus vivo, diante de um Deus santo, poderoso, que pode fazer infinitamente mais em favor de todo aquele que nele crê. Então nós também não podemos deixar passar ou ficarmos desapercebidos, que ao nos apresentarmos diante de Deus, nós temos que nos comprometer com Ele, uma vida que agrade a Ele. E o apóstolo Paulo, ele faz um apelo aqui. Por quê o apóstolo Paulo faz esse apelo? Porque frequentemente nós estamos vivenciando uma vida cristã superficial, né? Uma vida cristã dividida. Nós não sabemos se agradamos a Deus ou se agradamos o mundo, né? Cheio de reservas, né? No tocante à nossa entrega a Deus. Não, amanhã eu faço, né? Depois eu faço, né? Muitas reservas. Então o apóstolo Paulo está fazendo um apelo aqui para mostrar para nós que o nosso Senhor Jesus Cristo vai voltar um dia. E eu creio nisso. E eu tenho certeza que você também crê nisso. O nosso Senhor Jesus Cristo vai voltar um dia para buscar uma igreja que entregou a Ele a sua vida em totalidade. Isso é muito forte. Então nós precisamos entender que nós estamos diante de um Deus que entregou o seu Filho e nos deu condição, através de Jesus, de ter uma vida que agrade a Ele. E também temos um Deus que voltará para buscar uma igreja que lutou para agradar a Deus, lutou para fazer a vontade de Deus, lutou para que o evangelho da salvação fosse propagado a todo mundo. Olha que interessante isso. Então vamos lá então. O apóstolo Paulo está dizendo assim, entregamos a nossa mente para Deus, os nossos pensamentos. Nós não podemos esquecer um detalhe, que o nosso Deus, Ele sonda os nossos pensamentos. O nosso Deus sabe aonde nossos pensamentos estão agora, se é na sua presença ou fora dela. Nosso Deus sabe. O apóstolo Paulo está dizendo assim, entregamos nossa mente para Deus, para que Deus atue nela. O cristão que experimentou o novo nascimento, ele precisa ter a mente de Cristo. Isso é muito forte, meu irmão, né? Muitas vezes nós batemos no peito e falamos, somos cristãos, somos salvos em Jesus, mas nossa mente não é de Cristo. Mas Deus sabe disso. Porque o que é uma mente de Cristo, irmão? É uma mente sadia, pensamentos bons. Nós temos que buscar isso em Deus. É por isso que o apóstolo Paulo está dizendo assim, que nós devemos entregar a nossa mente para Deus, para que Deus atue nela. Nós devemos buscar o conhecimento do Senhor através da sua palavra. Eu me coloco aqui num grande desafio para a igreja, e para todos vocês que estão nos assistindo agora, que nós temos que ser um bom leitor da palavra de Deus. Nós temos que nos alimentar da palavra de Deus. Nós temos que ler a palavra de Deus todos os dias. Se nós realmente queremos ter uma mente sadia, uma mente de Cristo, nós temos que nos alimentar das Sagradas Escrituras. Nós temos que ler. Não somente ler, mas meditá-la todos os dias de nossas vidas. Nós temos que meditar na palavra de Deus. Isso é muito forte. Olha que o apóstolo Paulo fala assim, a nossa mente agora é de Cristo. Cristo vai atuar nela. E nós vamos ter prazer em conhecer mais de Jesus através da sua palavra. Mas nós não podemos esquecer também do nosso coração, né? Nós temos que entregar também o nosso coração a Deus. E o apóstolo Paulo aqui, ele está falando de uma vida que agrada a Deus em todo momento. Deus está nos convidando nessa noite a uma vida consagrada por inteiro. Creia nisso, meu irmão. Deus está te convidando nessa noite para uma vida consagrada a Ele por inteiro.
Não pode ser uma vida dividida. Não pode ser. Tem que ser por inteiro. Isso nós devemos buscar em crescer em todas as dimensões da nossa vida cristã. É por isso que o tema de hoje é as dimensões, ou a dimensão, né, da vida cristã. Então nós temos que crescer em toda a dimensão da vida cristã, em toda. Não podemos nos aperfeiçoar somente em alguma coisa. Nós temos que nos aperfeiçoar em tudo para agradar a Deus. Uma vida cristã exige entrega total. Primeiramente, o nosso pensamento. Vamos lá? Nós já falamos aqui, né, na nossa palavra introdutória. Devemos ter a cada dia o conhecimento de Deus através da sua palavra, né? Devemos buscar nela, né, todas as orientações para uma vida que agrada a Deus. E nós temos alguns recursos, né? Hoje nós estamos cheios de recursos. Nós temos a palavra de Deus, temos bons comentários bíblicos, temos bons dicionários bíblicos, né? Estamos cheios de informações referentes à palavra de Deus, mas mesmo assim nós não buscamos conhecer mais de Deus, com tanto recurso que nós temos hoje. E temos escola bíblica, né? Temos encontros da palavra, e ainda nós percebemos, irmãos, que é um grande desafio para a igreja. Quando nós somos convocados para estudar a palavra de Deus, não é tão interessante para nós, né? Não é tão interessante, e deveria ser, porque sem o conhecimento de Deus, irmãos, é difícil levar uma vida que agrade a Ele. É impossível. Nós temos que conhecer de Deus. Então a igreja precisa entender isso. As escolas bíblicas, as lições bíblicas, né? Ela foi entregue, ela foi preparada para você, para que você conheça mais de Deus. Cada lição, irmão, eu tenho uma coleção de lições em casa. Eu tenho lá uma coleção de quase todas as lições da igreja. Irmãos, se você prestar atenção, eu tenho um tesouro lá em casa guardado, muito precioso, porque tem muita informação. E se nós entendemos que nós temos um tesouro precioso nas nossas mãos, nós vamos buscar conhecer mais. E a palavra de Deus, irmão, é o maior tesouro que nós temos. Está nas nossas mãos. E se nós buscar conhecer dela, eu te garanto que ao aplicar isso na nossa vida, tudo vai bem. O relacionamento vai bem, o casamento vai bem, o ensinamento aos filhos irá bem, tudo irá bem, em tudo. Porque a palavra de Deus vai dar a instrução necessária para que nós possamos alcançar isso através do seu conhecimento. E alguns querem conhecer a Deus, né, através de uma vida somente de troca de favores, né? Se Deus me abençoar, eu vou dedicar mais a minha vida a Ele. Se Deus fizer isso, eu vou consagrar a minha vida a Ele. Não, irmão, não podemos ser assim. Nós somos chamados para agradar a Deus pelo que Ele é. E Deus é Deus para nós. Ele é o Senhor dos céus e do universo. Ele é o nosso Deus. Independente, irmão, das bênçãos, independente do que Ele pode nos dar, nós devemos continuar servindo a Deus pelo que Ele é. Ele é Deus. E nós temos que usar esse texto para nós. Seja feita a tua vontade, Senhor, assim na terra como no céu. Mas eu continuarei te seguindo pelo que o Senhor é. E o Senhor é o nosso Deus, o nosso refúgio, a nossa fortaleza.